Quando entra um vendedor, a pessoa pensa, lá vem um vendedor. É a mesma coisa que... um caçador. Sugar minha energia. Tá caçando a minha energia. Eu não quero aquela pessoa sugando a minha energia. Então o cérebro reptiliano já pensa, ixi, já vem um vendedor. Mas tem uma coisa, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Mas eu acho que as pessoas acabam vendo vender como sendo algo ruim. Eu acho que tem um pouco do bloqueio que nem ganha dinheiro, sabe? E a gente começa aqui falando sobre o tema de vendas, um tema muito importante que, se você parar para analisar, qualquer empresa que não vende, quebra. A empresa que não vende, ela vai para o saco. Não tem como prosperar no mercado sem vender. E essas pessoas aqui são pessoas que conhecem de vendas de várias naturezas e a gente vai poder conversar aqui no dia de hoje. Deixa eu começar aqui fazendo uma rodada com todo mundo, começando aqui com o Thiago. A importância das vendas. Essa pergunta vai para todo mundo, começando aqui com o Thiago. Cara, eu acho que se tivesse uma coisa que de fato transformou a minha vida, tanto a pessoal como a corporativa, teria sido, de alguma forma, se dar bem, né, no mundo de vendas. Então eu acho que eu sempre fui um bom vendedor. Né? Eu sempre fui um bom vendedor, eu sempre vendi bastante, isso aqui me ajudou a chegar até onde eu cheguei, mas eu descobri que se eu quisesse chegar até um próximo patamar, eu deveria não só aprender sobre vendas, mas sim aprender sobre modelo de vendas. Então eu sempre fui muito bom em vender, mas nunca fui tão bom assim que era modelos de vendas. Isso é algo que veio mais recentemente, né, nos anos mais recentes. Então, assim, a importância é, se você não vende, você não tem negócio, se você não tem negócio, você não prospera, se você não vende, você não traz resultado, logo não faz sentido você crescer numa organização. Então, acho que não tem nada mais essencial do que vendas, né? Eu só acho também que, na minha concepção, vender um pouco menos para vender sempre é muito melhor que você vender muito para você vender poucas vezes, né? Então, eu acho que isso aqui foi um dos pilares mais importantes em relação à venda na minha vida. Tá, eu acho que é algo que eu levo para as pessoas que estão ao meu redor. Consistência e longo prazo nas vendas. Exatamente, ao invés de uma única bala de prata. Né? Ou seja, um grande lançamento num determinado momento e depois tem mais dificuldade de voltar a vender. Ou seja, ter uma venda mais consistente para você vale mais. É porque quando a ganância ela fala mais alto, eu acho que você se obriga a, de alguma forma, olhar só para o hoje como se o amanhã não existisse. E aí você coloca todas as suas fichas no hoje. E você coloca tanta força, tanta pressão numa venda, que é muito provável que você nunca mais tenha a chance de vender para o mesmo cliente. Né? São efeitos colaterais. Efeitos colaterais, exatamente. Muito bem. Joel J, vendas sob sua ótica. Ouvindo aqui o Thiago já fazendo essa apresentação, eu tive que voltar um pouquinho e a venda na minha vida, primeiro foi o entendimento que eu era um vendedor, mesmo sem antes ter feito uma primeira venda. Então acho que a venda é uma coisa que a turma toda tem que entender que é simples e que é a primeira e única profissão que existe, porque a gente vende para o filho, vende para a equipe, a gente vende na faculdade, quando eu era professor na faculdade. Então, eu já era um vendedor. E a segunda coisa foi, a partir disso, eu vou fazer dinheiro com vendas. Eu tive que quebrar também uma crença depois. A primeira foi entender que eu era um vendedor e que todas as pessoas são vendedoras. A segunda é, vender é legal, vender é bom. Porque quem não vende é quem não confia nela ou quem não confia naquilo que faz. Depois que eu aprendi a confiar em mim como vendedor, aí eu experimentei o doce sabor das vendas. E qual foi o momento que você percebeu, eu sou um vendedor? Houve algum momento específico? Em 2006. Em 2006 eu estava em Santos, eu era um educador físico e eu trabalhava numa empresa. Foi a primeira vez que eu recebi uma proposta oficial de ser contratado como personal trainer. E aí uma pessoa falou para mim, eu gostaria que você fosse o meu preparador físico para uma competição que vai acontecer daqui a 4 meses. E aí tecnicamente eu falei, eu vou te preparar, porque eu sei fazer o programa de treino. Ele falou, e quanto custa? E eu não consegui falar o preço. Foi ali que eu percebi, eu preciso me desenvolver na área de vendas. Eu preciso ter prazer em oferecer, em promover o que eu faço. Já que eu acredito no que eu faço, eu quero promover o que eu faço. Então, nesse momento, eu percebi que as vendas elas tinham que entrar na minha vida de uma maneira intencional e não de uma maneira reativa. Muito bem. Puxa, e vendas? Acho que já de certa forma está muito claro. Né? Vendas é um coração ou um pulmão, como a gente queira, das empresas. Né? Mas, fundamentalmente, para mim, vendas não é o fim. Vendas, para mim, é o principal caminho que faz a transformação. Para mim, vendas transformou a minha vida. E para qualquer empresário, vendas é o que transforma as empresas. Né? Então, vendas, para mim, é atividade número 1, número 2, número 3, número 4, todo dia numa empresa. E de que forma a venda transformou sua vida? Eu venho de uma situação muito tradicional no Brasil, né? Eu lavava caminhões, por exemplo, né? Com 13 anos.
E com 19 anos... Por que isso é tradicional, lavar caminhão? Não, tradicional no sentido de você ter que suportar certas dificuldades, né? O brasileiro Ou seja, passa você isso, né? veio de uma situação de extrema dificuldade. Exato, é extrema mesmo. E com 19 anos eu entendi que vender era algo que transformava o valor das coisas que eu tinha aqui. Então, eu entendia que o que eu fazia, do jeito que eu fazia, era muito simples, mas eu vendendo aquilo, tornava aquilo com muito mais valor, porque eu resolvi o problema de alguém. E aí eu ingressei em vendas, isso era 99. E aí me abriu muitas portas na vida, né? Muito bem. Caio Carneiro, vendas por você. Vamos lá. Eu acredito fortemente que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ele só precisa de um instrumento, ele só precisa de um veículo. E vendas, dentro desse cenário, ele vai ser o ator principal que vai te acompanhar na realização. Todo mundo que realizou um grande objetivo, saiu de um ponto A ao ponto B com a sua companhia, ele entendeu que vendas ele é o grande aliado dele. Você entender e colocar essa importância, você ter essa cultura de colocar vendas no centro, de você olhar todo dia, de você despertar esse interesse, de você entender que existe uma mecânica, existe uma ciência por detrás, alguns comportamentos que você tem que ter, um apetite que você tem que colocar, porque alguém que é técnico em vendas e não tem fome, não tem apetite, e também ele não consegue transformar uma ideia empírica num resultado. Então, a pessoa, quando ela começa a ter esse entendimento em vendas, e essa provocação nossa vai ser muito legal nesse papo aqui, é para ela entender que muitas pessoas que estão no ponto A com o ponto B, seja com a tua empresa ou qualquer objetivo correlacionado, principalmente profissional, vendas vai ser seu grande aliado. Enquanto antes você perceber isso e realmente tomar aquela decisão irreversível de olhar vendas com outro olhar, acho que todos nós aqui, nós enxergamos o mundo de venda com outra ótica, que muitas pessoas são cegas por desatenção. A gente chama isso de cegueira por desatenção. Pessoas são cegas porque não prestam atenção nisso. Então, olhar com essa ótica mudou completamente a minha vida. Olha, é de comum acordo entre nós aqui que venda é fundamental. Prioridade 1, 2, 3, 4, o que define o sucesso de uma empresa também são as vendas. Não é somente as vendas, mas começa com as vendas. Não é verdade? Se você não tiver as vendas, sequer começa. Você não pode nem atender bem um cliente se você não vendeu primeiro. Primeiro você precisa ter o cliente para atender bem um cliente. Exato. E às vezes as pessoas têm a dificuldade de elencar essa prioridade. Não, o cliente é o principal. Claro, depois que ele comprou. Se ele não comprar, ele não é cliente ainda, não é verdade? Então, primeiro você vende, depois você tem um cliente. Aí você vai dar total atenção para ele. Você sabe que teve uma fase na minha vida onde eu estava numa transição. Porque eu estava deixando de ser assessor de investimentos e eu estava começando a trabalhar no mercado digital. E aí, eu não coloquei vendas como uma prioridade número 1. Eu pensei no produto, eu pensei no projeto, né? E pelo fato de eu ter negligenciado completamente, ou seja, essa cegueira por desatenção nesse caso, eu pensei tanto no produto que, deixando de lado o processo de venda, quando eu coloquei ele na rua para ser vendido, ele não foi comprado por ninguém. Então eu pensei tanto no produto que, deixando de lado o processo de venda, acabei não tendo cliente para atender. Então, assim, é tão importante... Você já tinha experiência em vendas, mas isso é mais comum do que se parece, porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Se eu cuidar bem do produto, o produto, por ser bom, ele vai se vender sozinho. Isso não é verdade. Isso é um mito. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua para o seu produto. Uma injustiça enorme. Quando as pessoas transferem a responsabilidade que era dele para o teu produto, o teu serviço. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Você fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Tá pelo seguinte, desculpa, Carlos, já vou para você. Tá pelo seguinte, pelo fato dele estar vendendo até satisfatoriamente, ele não enxerga a cegueira pela desatenção, tá aí. O que ele está deixando de vender. Sim. Porque ele não calcula isso, né? O que ele está deixando de vender, só calcula o que ele vendeu. Obviamente, nada justifica que ter um ótimo produto te auxilie a vender mais. Vai ajudar. Não, eu acho que só tem um bloqueio nas pessoas. Quando a gente fala vendas parece que a gente quer vender de qualquer jeito. As pessoas confundem isso. Venda com empurroterapia. Boa colocação. O que é mais importante entender, a razão de existência de qualquer negócio é transacionar. Perfeito. Isso é vender. Então, a minha empresa só existe se eu transacionar. Obviamente que eu vou ter todo o cuidado de ter a melhor oferta, o melhor discurso, a melhor geração de valor. Mas eu acho que as pessoas acabam vendo vender como sendo algo ruim. Eu acho que tem um pouco do bloqueio que nem ganhar dinheiro, sabe? Perfeito. Eu acho que o empresário que não entender que toda atividade que ele faz vai me ajudar a vender mais, ou seja, se eu melhorar a relação com o cliente, vai fazer vender mais? Provavelmente. Melhorar a qualidade de produto, vai? Provavelmente. Então, se ele não tiver focado que tudo que ele está fazendo é para isso,
provavelmente ele não vai ter o resultado. E eu vejo muito bloqueio nisso, né? O que o Carlos está falando é ser intencional nas vendas, ou seja, vou melhorar a qualidade do meu produto porque eu quero vender mais. Vou melhorar o atendimento ao cliente porque também eu vou vender mais atendendo melhor o meu cliente. Vou ser mais inovador no produto porque assim também eu vou vender mais. E o produto é bom, não se vende sozinho. Aliás, esse é o primeiro mito que a gente mata aqui, já no início de conversa. Produto bom não se vende sozinho. Vamos trocar aqui um tema rápido. Também vou fazer uma girada com todo mundo. Vou começar com o Joel aqui. Tem um aspecto cultural na nossa sociedade, e não é apenas no Brasil. Morei em alguns países e vi isso em outros lugares também. Existe, inegavelmente, preconceito com vendas. Isso é algo inegável. Existe uma compreensão inconsciente de que quem não deu certo na vida vai vender alguma coisa. Uma mãe procurando emprego para o seu filho, às vezes ela chega para o amigo e fala, olha, pode ser qualquer coisa, arruma um emprego para o meu filho, pode ser até venda. Porque existe uma consciência ou um pensamento inconsciente, talvez, de que isso é algo de segunda categoria, de terceira categoria. O que se contrapõe a tudo que a gente falou até agora, porque todo mundo falou sobre o quanto é essencial a vendas. Por que você acha, Joel, que existe esse preconceito com vendas? Essa pergunta é muito boa. Essa resposta eu encontrei num livro chamado Sapiens, do Yuval Harari. E ele diz o seguinte, quando a gente estava lá na ancestralidade, então o mundo era escasso, era muito perigoso, e acumular energia, por exemplo, numa caça era muito raro. Então você matava um animal, e aí você só ia, de repente, ter a oportunidade de matar um animal depois, sei lá quando. Então a pessoa, ela economizava energia, ela guardava energia. O mundo passou, os anos se passaram, o mundo está abundante, mas o cérebro não evoluiu. Quando entra um vendedor, a pessoa pensa, lá vem um vendedor. É a mesma coisa que... Um caçador. Sugar minha energia. Está caçando a minha energia. Eu não quero aquela pessoa sugando a minha energia. Então o cérebro reptiliano já pensa, ixi, já vem um vendedor. Mas tem uma coisa, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Então o vendedor, ele é taxado como, sabe aquele cara daquele programa que passava na TV, o Tabajara? Como é que era? Organizações? Organizações Tabajara? Que era Cacete Planeta? O Cacete Planeta, eu acho que era o seu Creyson, é o Somebody Love. Então é aquele cara, é o Somebody Love, é o cara cheio de guerigueri, aquele jeitão, é o cara que vai sugar minha energia, já vem esse cara me oferecer uma coisa. Eu fui criado assim pelo meu pai, e lá vem aquele cara me oferecer ouro. Eu lembro uma vez, Flávio, a gente era pequenininho, e aí eu devia ter uns 10 anos, a gente tava andando no centro da cidade, aí tinha aqueles caras que vendem ouro. E aí o cara parou o meu pai e falou assim, eu tenho uma oportunidade maravilhosa pra você, compre ouro agora, porque vai ser uma oportunidade maravilhosa pra você. Aí meu pai falou, é tão bom assim? Aí o cara falou, sim, dele, então fique pra você. E ali eu percebi, putz, esse é o cara, é o sugador de energia. Então o nosso cérebro já pensa, ó, lá vem um cara querer o meu dinheiro. Então acredito que é uma questão cultural, uma questão histórica, mesmo sabendo que as pessoas adoram comprar. Você acha que possa ter uma origem religiosa, Tiago, uma vez de que a ganância, a vontade o desejo de enriquecer, as vendas, é o centro, né, do capitalismo? Olha, é muito interessante porque mesmo se tiver alguma origem religiosa, você vê que tudo que compõe o mundo religioso acaba usando muito dos motores e técnicas e modelos de vendas para propagar a própria religião. Perfeito. Não é? Então, assim, seria uma hipocrisia dizer que de alguma forma isso não tem algum tipo de conexão. Mas pensando um pouco nessa origem religiosa e olhando sob a ótica de Sapiens, né, que o João falou, eu estava pensando o seguinte, como tudo na vida que tem pouca barreira de entrada, aqueles péssimos vendedores, ou aqueles vendedores ignorantes, ou aqueles vendedores sem a mínima técnica, acabam muitas vezes, ou até desonestos, né? Eles acabam muitas vezes transformando toda uma classe, né, em algo mal visto muitas vezes. Então, se você pegar um exemplo recente dos coaches, né, o coaching é uma coisa ruim, você tem presidente dos Estados Unidos com coach, você tem grandes atletas com coaches, só que de repente isso daqui é uma profissão mal vista. Quando você olha para vendedor é a mesma coisa, né? Todo mundo gostaria de ter ótimos vendedores na sua companhia, mas a gente geralmente abomina os outros vendedores, especialmente aqueles que querem vender alguma coisa pra gente. O que eu percebo é o seguinte, a gente vive num mundo onde isso aqui é algo humano, que a gente tem de fato uma necessidade por segurança.
A gente quer segurança, a gente quer se sentir seguro, a gente quer ter previsibilidade. Só que eu vejo acontecendo, né, um movimento hoje onde as pessoas elas estão negligenciando responsabilidades e deveres e elas só querem direitos. Elas querem ter direito a tudo. Eu quero ter tudo, eu quero ter segurança, eu quero tudo isso. E a cabeça do bom vendedor não é uma cabeça de direitos, é uma cabeça de responsabilidades e deveres, porque o sucesso está na mão dele. Então, se ele vender, ele ganha dinheiro. Se ele não vender, ele não vai ganhar dinheiro. Aqueles que conseguem entender que você tem uma responsabilidade nesse mundo de multiplicar cada vez mais e que você pode vender, você pode ganhar muito dinheiro e você consegue aceitar um risco de perder, você acaba comprando também o risco de ganhar. Então, quando você decide virar um vendedor e você assume uma responsabilidade, você pode, inclusive, enriquecer. Então, eu acho que são duas cabeças. Pacote. Exatamente. A possibilidade de perder e a possibilidade de enriquecer. Exatamente, desde que você abra mão desse pensamento de direitos e você entenda que você vive num mundo onde o resultado real não tem a ver com isso, sim com responsabilidades e deveres, né? Bush, você que também atua aí com vendas por tanto tempo, o Thiago falou sobre o desejo das pessoas de buscarem segurança e às vezes abrindo mão de sua liberdade. Você também já gerenciou times de vendas. E é muito comum em time de vendas você ter bônus, você ter prêmios, você ter o cara ter acesso a ganhos muito acima da média. Você já deve ter visto gente trafegando nessa carreira de vendas que fracassou e gente que deu certo. Esse cara que deu certo é o cara que buscou mais a liberdade do que a segurança? O que eu mais vi nesse mundo de vendas de gente dar certo é quem entendeu que vendas é uma soma de pilares, né? Porque a gente tem também um outro dogma na sociedade que vendedor bom é aquele que nasceu falante ou que tem um dom de se comunicar, coisa que a gente não precisa nem explicar. Esse é outro mito, então, para a gente derrubar. Eu não sei, mas para mim é evidente, né? Com certeza. E quando a gente fala de liberdade e segurança, o que acontece muitas vezes as pessoas elas inverterem a ordem. Quando a gente está trabalhando com vendas, a gente está servindo alguém. A gente não está nos servindo. Só que a gente vai entender que vendas como eu falei antes, é uma transformação, para mim foi, o Caio acho que colocou mesmo na mesma linha. Vendas para mim é a ambição, que tu colocaste muito bem no início, pelo menos eu estou rotulando assim, técnica e por fim também para mim resiliência, porque o cara que vai trabalhar com vendas, se não entender que ele vai ter mais não do que sim, ele não vai curtir aquilo. Então para mim vendas é como um médico que vai dar uma cura para alguém, sabe? A sensação de ver que tu está fazendo alguém melhorar, para mim, vendas é isso. Se eu trabalho com vendas e eu entendo o que eu posso vender, como eu vou melhorar a vida de alguém, eu vou ter sucesso em vendas. O problema é que eu vi muita gente nesse mercado ganhando bons bônus, que às vezes tinha um pico, mas nem sabia por quê. Às vezes sofreu uma venda e depois não se estabeleceu, porque ele não tinha a essência de servir. Ele tinha a essência de ser servido. Então, às vezes, até um argumento, às vezes um cliente chegou preparado, vendeu. Por isso que muito empresário começa às vezes indo bem, depois ele cai. Porque ele não entendeu o que ele está gerando de valor, ele só entendeu que eu quero te vender esse copo de água. E ele vai empurrando, sei lá, se daqui a pouco eu pego um cara, com sorte eu vendo, mas eu não vou ser perene. O Thiago falou, não tem barreira de entrada. Mas por que pouca gente se dá muito bem em vendas? Porque pouca gente se dá o luxo de treinar muito, de viver o processo, de evoluir, de buscar conhecimento, né? Desculpa que eu me estendi, mas eu acho que é um pouco da minha linha como eu vejo. Estenda-se à vontade. Você aqui é parte do meu conselho. Bom, eu vou aproveitar. Posso antes de mudar de assunto? Pode. Não, eu vou só complementar aqui tá dele. bom, não, beleza. Ou você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu tô pensando na pergunta que você me fez ainda e eu refleti um negócio agora. Então volta aqui, cara. Você tá perguntando sobre ter uma origem religiosa em venda? Perfeito. Eu acho que os religiosos são os melhores vendedores. Os religiosos, eles têm fé. Então eles primeiro acreditam no que eles estão vendendo. Perfeito. Então, olha só, eles acreditam no produto deles. Né? Se a gente fosse trazer para o mundo mais materiais, acreditam no produto deles. Então, alguém que acredita no seu produto, alguém que é capaz de chorar falando sobre isso, capaz de se emocionar, né? Capaz de viver uma vida... Entregar sua vida por isso. Entregar sua vida por isso. Como que alguém vai vender com mais paixão do que uma pessoa que é religiosa? E aí, se você for olhar, não sob a ótica técnica de um pitch de venda, mas sob a ótica de modelo de vendas... A gente encontra na religião, ou enfim, em igrejas, o melhor modelo de venda, ou pelo menos um checklist que é replicável a qualquer negócio. E para pensar, vendas. Cara, se você está vendendo dentro de uma comunidade, cara, você tem muito mais chance de vender. As pessoas querem fazer parte de uma comunidade. Exatamente. Não é? Então as pessoas vão chamar do quê? De irmãos lá dentro. Então você pega, no meu caso, eu chamo de primos. Somos primos. Então, assim, todas as comunidades, elas têm muito mais força, né? Quando você for olhar sobre manual de vendas, ou pelo menos manual de seja lá o que for do produto ou serviço, enfim, existe um manual. Script. Né? Existe um script, existe a Bíblia, né? Todo mundo olha para esse mesmo manual, existe um processo. Olha só, você tem prova social. Isso mudou a minha vida, né?
isso muda a vida dele, isso muda a vida daquele. Ou seja, tem várias provas sociais. Então, assim, tudo no modelo de negócios, não como um negócio, mas no modelo que é replicar para o negócio, você vê todos os gatilhos de uma cartilha de venda ser aplicada aqui. Além de tudo, você tem inimigos muito claros em comum. Cara, quando eu trabalhei mais próximo à XP, a gente tinha um inimigo, o bancão, o gerente, né, que vendiam produtos horríveis. E aí fica muito mais fácil você vender com o seu inimigo ou você criar um movimento quando você tem um inimigo e você tem algo que você acredita, né, na liberdade, na taxa, na isenção de tarifas. Então você vê que existe uma cartilha. Então, eu só quis puxar de novo esse assunto porque quando você mandou pro Bush, eu falei, cara, eu acho que os religiosos são os melhores vendedores. Aí, fechando parênteses, Primal Branding, que é um conceito do Patrick Hellon, exatamente o que tu acabou de dizer. Enfim, entre mais uma cacetada de coisa aqui. Fantástico, maravilha, não para de ficar bom essa história aqui. Agora eu vou ouvir o Caio. Caio, eu quero te ouvir. A gente já entendeu aqui que tem preconceito com vendas. Eu imagino que na sua trajetória liderando equipes de vendas, você viu muita gente sendo desmotivado, às vezes pela própria família, porque não compreendia, não apoiava, porque vendas não era algo muito recomendável, a família às vezes não aprova. Eu pergunto para você, você já viu também, em contrapartida a isso, pessoas que deram certo e que começaram a ganhar muito acima da média e que tiveram sucesso em área de vendas e que por isso aquelas pessoas que antes criticavam passaram a puxar o saco? Eu sou a prova viva disso. De quê? Você puxou o saco? Não. Alguém puxou o teu saco? Eu fui aquela pessoa que, poxa, quando passei por todas as jornadas, aquelas jornadas das pessoas querendo, enfim, cortar a tua asa. Eu acho que todos nós passamos aqui em uma determinada carreira. E é muito legal a gente ter em mente, principalmente por conta disso, né, que é muito inspirador quando você vence, e aí fica nítido esse terceiro, que quando o Bush fala resiliência, que às vezes é muito abstrato pra galera, que a gente fala controle das emoções. Ele fala, pô, na prática, o que é isso, o controle das emoções? E por que precisa? Por que precisa? Porque vendas, ela vai despertar algumas sensações que geralmente um ser humano adulto quer silenciar, porque você vai ter que... É uma atividade que busca o contato, o confronto, a exposição, você lida diretamente. É como se fosse o médico, você vai lidar com sangue. Você se dá bem pra lidar com sangue, bicho. Por exemplo, o médico, eu tenho medo de sangue. Não vai se dar bem na profissão. Em vendas, o cara que está na figura, o gestor, o que está na linha de frente, ele tem que ter o gerenciamento emocional. Aí quando você está liderando uma equipe, vem um segundo, né? Não só as suas emoções, as emoções no time. Você tem que ser o maestro, aumentar a confiança de quem está baixo, reduzir o medo de quem está alto, porque é muito fácil se manter positivo, mas quando você bate no peito no time, a meta é essa, você não bate faturamento, você tem que puxar o time e falar, puta, não deu. Mas mês que vem, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos recuperar o atraso. Essa gestão das emoções, que vai ser uma montanha russa, a russa total. Porque tem hora, por exemplo, quando as pessoas em vendas começam a perder pro não, quando começa a levar o não pro lado pessoal. Apresentou teu produto ou serviço para alguém, tomou um não e fala, pô, será que tem algum problema comigo? Será que eu não sirvo? Será que eu tô na indústria errada? Será que meu segmento não é tão bom? Será que meu produto tem algum problema? Minha técnica. Será que minha técnica é fraca? Será que eu não sirvo para isso? Será que minha mãe estava certa? Pô, será que meu sócio realmente estava com a razão? 1-0 pro não, porque levou pro lado pessoal. Um cara de venda tem que ser um pouco mais pragmático, tem que ter um pouquinho a mente mais disciplinada. Porque senão a tua consistência ela é abalada. É o que vai dar resiliência que o Bush falou. É a resiliência que o Bush falou. Então, você vê que o controle emocional, por isso que também quando a pessoa está na linha de frente de vendas, ela acaba tendo uma musculatura emocional muito forte, porque é tanto teste, ali de frente, você lida com gente, rejeição, expectativa, ansiedade e val. Por isso as tradicionais convenções de vendas, né? Por que tem convenção de venda? Por que tem motivação e energia lá em cima? O Joel, né? O Joel que tem o histórico dele de atleta. Eu percebi na minha carreira, e é muito legal assim, toda vez que eu fui numa convenção de vendas, ou participando ali, aprendendo, ou palestrando, é impressionante como um vendedor se identifica com o atleta. A história de um atleta para um vendedor, ele chora, ele se emociona, ele entende por quê. O vendedor é um atleta de um produto ou serviço. É repetição, faz de novo, a mesma coisa, não acredite, e isso e aquilo. Na tua fase de atleta, alguém já falou assim, Joel, você só treina, você não trabalha? Muitas vezes. Já te falaram? O que você faz? Eu sou atleta, e só isso? Ou seja, as pessoas, aquela coisa do... O vendedor às vezes tem uma síndrome do patinho feio, que às vezes tem a síndrome tão grande que não consegue nem colocar no cartão de visita, coloca nome mais elegante. Eu sou consultor de contas, eu sou analista... Bicho, tu é vendedor. Fim, acabou. É o que você é. Por isso, a gente tem essa segurança porque a gente tem orgulho de dizer isso, porque a gente sabe a transformação que fez, mas lá no começo não é tão óbvio assim. Uhum.
Ninguém bate no peito, às vezes com 19 anos de idade, fala, eu sou vendedor. É fácil falar. Mas por um certo medo e uma censura da opinião pública. Totalmente. Da aceitação social. Totalmente. Que rejeita. Sabe por quê, Flávio? No final das contas, você está disposto a posicionar um produto, um serviço no mercado, você tem que estar disposto a ter uma baixa da sua aceitação social. Fim, acabou, é assim. Você vai começar uma parada nova, vai começar a oferecer para alguém alguma coisa, tá com um serviço novo, abrir uma empresa, serviço acreditando, vai começar as primeiras prospecções. Você tem que entender que você vai ter uma baixa da aceitação social. Aí na hora que você valida e cresce, aí vem a alavanca. Aí é exponencial. Blá, blá, blá. Porque no começo você é o tal, depois você vira o gênio. Quantas pessoas falam assim, gênio, hein? Primo rico, puta sacada. Grupo Primo, maravilhoso. Thiago é um gênio. Agora, por quê? Uma máquina de vendas, hoje o grupo. Então sempre é esse contraponto. Eu percebi isso na pele. Bom, antes da gente continuar, tem muita coisa ainda para a gente falar com essa turma. Esse conselho, essa bancada aqui tem muita autoridade para falar sobre vendas. Eu vou fazer um rápido resumo. Aqui o Bush colocou muito bem colocado. Vendas depende basicamente de 3 fatores fundamentais. O primeiro deles, ambição. O que é ambição? Ambição, primeiro, é uma palavra que foi demonizada por muitas pessoas, porque elas confundem ambição com ganância. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Ambição é fome, apetite. Então, quem não tem apetite não vai aguentar a quantidade de nãos que vai ter. Então, ele já morre aí. Ambição é ingrediente número 1 para você vender com sucesso na sua empresa. Número 2, você precisa de técnica. Vendas não é para quem tem dom. Isso é um outro mito que a gente derrubou aqui. Não é para quem nasceu para vender. Eu tenho dom, eu falo bem. Não. Não é isso. No meu time de vendas tem gente que é tímida, tem gente que é retraída, tem gente que não fala nem tão bem. Por quê? Porque ele tem técnica. Vendas é processo de vendas. O processo de vendas, a técnica de vendas, isso se aprende, isso é treinável. Então, é muito importante você ter técnica. E número 3, o Bush falou resiliência. Resiliência é um dos elementos do que a gente chama de habilidades emocionais. Gestão das emoções é fundamental para quem vende. E o motivo é muito simples. Você, para vender, vai levar muito não. Para vender, muita coisa vai dar errado. Vai dar mais errado que certo em vendas. Mas você confia na estatística de conversão. E para você surfar essa estatística, você precisa ser um cara muito convicto, muito forte. Uma resiliência muito grande, um foco, uma determinação muito grande. Ou seja, gestão das emoções. São os 3 pilares de vendas. Ambição, técnica e gestão das emoções.